Jailton Malhadinho é menosprezado por campeão do UFC. O campeão interino do peso pesado do UFC, Tom Aspinall, concedeu uma entrevista para a TNT Sports e comentou sobre Malhadinho e Curtis Blaydes, onde Tom Aspinall deixou evidente que não acredita no talento do brasileiro. Confira agora o que Tom Aspinall disse sobre Malhadinho, que deixou os brasileiros um tanto quanto incomodado, já que o inglês não tratou Jailton Almeida com o devido respeito. Primeiro se liga exatamente quais foram as palavras de Tom Aspinall sobre o confronto de Jailton Malhadinho e Curtis Blaydes, que acontece dia 9 de março, confira. Eu sei que o Blaydes tem uma luta marcada contra o Almeida, tecnicamente eu tenho uma derrota para o Blaydes no UFC. Eu gostaria de corrigir isso, e particularmente, essa luta faz sentido para mim. Estou ouvindo fortes rumores de fontes confiáveis, de que isso vai acontecer. Como eu disse, se o Blaydes cumprir o seu serviço, o que ele deveria conseguir, eu e ele em Manchester seria a melhor opção. Acho que se o Almeida vencer, também faz sentido. No final das contas, acho que é bastante óbvio. Sinto que deveria estar lutando pelo título indiscutível em seguida, mas se isso não acontecer, não vou esperar para sempre. Tom Aspinall comentou que está de olho no vencedor da luta entre Malhadinho e Blaydes, porque depois de muita insistência em tentar arranjar um confronto ou contra Jon Jones, ou contra Stipe Miocic, ele não obteve sucesso. Inclusive, Tom Aspinall disse o seguinte em suas redes sociais, sobre esse assunto, onde ele encerrou de vez essas conversas, confira. Acredite ou não, eu respeito Jon Jones, e tudo o que ele fez. Tão impressionante. Desejo a ele tudo de melhor em sua recuperação e retorno contra Stipe Miocic. Enquanto falamos sobre Stipe Miocic, meu empresário foi contatado pelo UFC perguntando se eu gostaria de lutar contra ele, em 13 de abril. Eu, é claro, aceitei. Um pouco depois, nos disseram que Stipe Miocic não quer lutar contra mim, e está interessado apenas em lutar contra Jon Jones. Com isso dito, vou parar de reclamar, aceitar que não vai acontecer, e aproveitar a luta que eu e todos os outros fãs querem ver. Lenda contra lenda, pelo título peso pesado. Máximo respeito, pessoal. Essa polêmica sobre se Tom Aspinall deveria ou não lutar com alguma das duas lendas do UFC, ou se o britânico deveria receber o cinturão linear de Jon Jones, ao invés de ficar com o interino, Daniel Cormier chegou a entrar no meio dessa confusão, e disse o seguinte, confira. Se Jones e Stipe só vão lutar entre si, você não pode fazer com que Tom Aspinall defenda o título interino. Jones e Stipe não precisam do título em disputa. Eles podem apenas lutar, e é o suficiente. Faça pelo posto de o melhor de todos os tempos. Não importa. Criem um cinturão. Tom Aspinall é o cara que vai liderar a categoria dos pesados nos próximos anos. Jones é o campeão linear, conquistou isso ao vencer Ciryl Gane. Mas ele só vai lutar com o Stipe, e só daqui a 7 meses? Então, coloca o Tom Aspinall como campeão linear, e não acho que alguém reclamaria. Jailton Malhadinho é uma grande estrela do UFC, e o próprio Dana White já elogiou demais o brasileiro, quando aconteceu o último evento aqui no Brasil. Veja agora exatamente o que Dana White disse pensar sobre Malhadinho, em uma entrevista no começo de novembro do ano passado. Sim. Eu gosto de tudo nesse cara. Eu gosto do fato que ele é grande, agressivo e potente. Ele pode lutar em pé, no chão. Esse cara é o que você quer em um peso pesado, e ele é brasileiro. E o que vai começar a acontecer com ele agora, é que nós já sabemos que ele é talentoso e do que é capaz. Agora ele vai começar a derrotar alguns nomes que as pessoas reconhecem. Se ele derrotar Derrick Lewis, que provavelmente lhe dará a luta contra o Curtis Blaydes depois dessa, quando ele retornar. E se ele derrotar o Curtis Blaydes, e começar a... Se você for subindo, encarando e derrotando esses grandes nomes, então você começa a fazer um nome. Estamos em busca dessa nova era de superestrelas no Brasil, e o card do UFC São Paulo tem muitas pessoas com potencial para isso. E o Almeida é um deles. Esse cara é extremamente duro.
Apesar de todos esses elogios de Dana White para Jailton Malhadinho, infelizmente, depois da última performance do brasileiro, ele passou a ser extremamente criticado não só pelos fãs, mas assim como o próprio Dana White, que até então tinha o elogiado publicamente. Em uma coletiva de imprensa pouco depois da luta entre Malhadinho e Derrick Lewis, que foi marcada por pouca ação por parte do brasileiro, que permaneceu o tempo todo em cima do americano, um repórter perguntou o seguinte para Dana White, abre aspas, você já considerou uma premiação da luta mais chata da noite? Aquela última luta do Derrick Lewis foi terrível de assistir. Mais de 20 minutos deitados no chão, sem praticamente nenhuma ação. Confira agora qual foi a resposta de Dana White sobre Malhadinho, e o que ele disse sobre a luta que o brasileiro protagonizou. Eu não discordo de você. Mas não, eu não vou premiar ninguém com a luta mais chata da noite. O que a gente tenta fazer com esse tipo de luta, é esquecer que elas aconteceram. Então, me faça um favor, e esqueça que você assistiu àquela luta. O evento principal foi terrível. Mas você sabe, o que nós podemos fazer? Nós já vimos isso, essa não é uma coisa nova, de não tentar lutar e conquistar a vitória. Eu comecei a cair no sono depois da merda de 3 rounds. Ele levou o Derrick para o chão e começou. O que esse cara vai fazer? Rapaziada, Malhadinho perdeu moral com a comunidade do MMA, porém, não dá pra negar que o brasileiro tem muito talento. Na sua opinião, Jailton Malhadinho é mesmo uma promessa brasileira, e tem capacidade e talento para se tornar campeão do peso pesado? Deixe a sua opinião nos comentários. Com certeza essa última luta de Malhadinho não foi bem vista pelos fãs de MMA, porém, recentemente o brasileiro voltou a estampar as páginas de MMA, e ganhou diversos elogios por parte dos fãs do esporte. Jailton Malhadinho participou de um evento beneficente, e protagonizou uma luta para promover uma entidade de caridade, e isso foi o suficiente para ele cair na graça dos fãs novamente. Confira agora como foi esse evento incrível.